Eu dividi aqui o Brasil em 3 sociedades: a sociedade comercial, a sociedade de consumo e o Brasil profundo. Para quem não viu, eu fiz um vídeo agora há pouco sobre esse mesmo assunto, mas aqui eu vou explicar um pouquinho mais como eu vejo essas 3 sociedades aqui no Brasil, esses 3 Brasis, e como que eles votam. Então, eu tenho 32 anos de idade e eu morei durante 29 anos em São Paulo, que é onde eu moro hoje, e morei durante 3 anos em Toronto, no Canadá. Ou seja, eu estou extremamente inserido em sociedades altamente comerciais e eu acho que existe um certo perigo de pessoas que vivem sempre nessa sociedade comercial, porque você começa a achar que o Brasil inteiro tem os mesmos valores que você tem e não tem. Legal? Então, eu dividi no último vídeo o Brasil em 3 sociedades: a sociedade comercial, que seriam cidades, principalmente, né, sociedades como São Paulo, que não são especificamente urbanas. O Rio de Janeiro é uma cidade gigantesca, extremamente urbanizada, mas eu teria muita dificuldade de colocar como sendo uma representante da sociedade comercial. Eu colocaria ela muito mais perto de uma 50% como sendo uma sociedade de consumo ou uma sociedade de comercial tardia. Pode ser outro nome que você pode utilizar. Então, eu acho que tem outras cidades aqui que estariam mais próximos da sociedade comercial, como por exemplo Belo Horizonte. Só para você ter uma noção, São Paulo, a cidade de São Paulo, que é uma cidade extremamente comercial, teve mais voto no Aécio Neves em 2014 do que no Bolsonaro em 2018. Ou seja, o Aécio Neves ele está mais próximo dos valores da sociedade aqui da cidade de São Paulo do que o Bolsonaro. Mas existem muito mais sociedades da sociedade de consumo ou de comercial tardio no Brasil, e foi isso que garantiu a vitória do Bolsonaro em 2018. Então, se a gente quer fazer uma terceira via forte para 2022, a gente tem que pegar uma chapa que é simultaneamente forte na sociedade comercial e forte na sociedade de consumo. O Bolsonaro ele não é tão forte assim na sociedade comercial, mas ele é muito forte na sociedade de consumo, que é a principal sociedade do Brasil e a principal sociedade que vai antagonizar com o Brasil profundo, onde o PT tem o seu principal eleitorado. Então, aqui no Brasil profundo, eu colocaria o PT e o Lula. Legal? Na sociedade comercial, eu acho que tem alguns candidatos que representam isso aqui um pouquinho melhor. Para a galera um pouco mais de centro e direita, eu colocaria o Dória, eu colocaria o Amoedo. Para o pessoal um pouquinho mais de esquerda, eu colocaria partidos como o PSOL. Legal. E para uma sociedade de consumo? É uma sociedade que não está tão vinculada a esses valores comerciais, tão conectados com o resto do mundo, ou seja, não são valores tão globais assim, globalistas assim, por assim dizer. Então eu colocaria aqui candidatos que têm um perfil como Lula, pode ir bem nessa sociedade, Bolsonaro pode ir bem nessa sociedade, e não vai bem nessa sociedade ainda, mas eu vejo potencial, é o Ciro Gomes. Eu acho que o Ciro Gomes poderia conseguir bastante voto nessa sociedade, principalmente por causa do discurso dele, que não é um discurso progressista em termos de valores, mas é em termos de consumo, né? Como fazer aumentar o consumo da população. Se da sociedade comercial as pessoas querem ir para Nova York, Paris, Londres, o pessoal da sociedade comercial, de consumo, está muito mais interessado em ir para Miami. É uma sociedade que ainda demonstra muito status através da quantidade de consumo que você consegue fazer. Se na sociedade comercial a gente demonstra status social consumindo coisas gourmet, coisas feitas à mão, aqui você demonstra status através do seu poder de compra de produtos industrializados. Então aqui você anda de patinete e aqui você anda de Hilux. É dessa forma que você demonstra status nessas sociedades. Aqui você se orgulha em falar que, por exemplo, você não tem carro. Aqui você se orgulha em falar que você faz churrasco na sua Hilux. Legal? Então eu vou falar de 2 casos que teve na minha vida que eu acho que exemplificam muito bem a dicotomia, a diferença entre essas 2 sociedades. Um tempo atrás, aproximadamente 5 anos atrás, eu fui para um congresso em Belo Horizonte e eu fui na Vivenda do Camarão, porque a gente estava nesse congresso e a gente foi na Vivenda do Camarão
porque a gente tinha palestra de manhã e de tarde a gente tinha pouco tempo para almoçar e a gente decidiu ir num shopping. Eu fui na Vivenda do Camarão e demorou mais de 40 minutos para chegar meu prato. E eu fui a única pessoa que ficou incomodado com isso. Eu fiquei extremamente incomodado com isso, porque eu estava atrasando o começo da outra palestra. E eu percebi que eu era a única pessoa incomodada com isso e eu era a única pessoa paulista de lá. O resto das pessoas eram principalmente pessoas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro também tinha algumas pessoas do Sul e algumas pessoas do Nordeste. A única pessoa extremamente incomodada com o serviço fui eu, porque eu vivo numa sociedade extremamente comercial, onde eu tenho uma visão muito pautada nas relações de consumo, nas relações de consumidor. Ou seja, precisa ser muito rápido e muito bem feito o atendimento, e não tanto a quantidade de produtos que eu vou consumir. Então eu fiquei extremamente incomodado com isso, e isso meio que mostra os valores que eu tenho numa sociedade como São Paulo, ou como eu teria também numa cidade como Toronto, que é uma cidade extremamente cosmopolita, onde eu teria em uma cidade como Nova York, em uma cidade como São Francisco, esse tipo de sociedade que tem os valores bastante diferentes até da sociedade de consumo. E o outro caso que eu gostaria de falar com vocês é que eu acompanho aqui no YouTube vários YouTubers da área de automotivo, né? E eles falam assim, olha, se você quer escolher alguns produtos, alguns carros para comprar, e se você mora num grande centro urbano que tem bastante oficinas de boa qualidade, eu recomendo você comprar esse tipo de carro. Agora, se você não vive numa sociedade ou numa cidade onde tem tanto oficinas de boa qualidade, eu recomendo você fugir desses carros. E uma das cidades colocadas aqui como uma cidade em que você tem dificuldade de ter bom atendimento de mecânica é o Rio de Janeiro. Uma coisa que é extremamente bizarra, né? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade pretensamente global e deveria ter oficinas muito boas para esse tipo de consumo, mas você não acha. E ele falou assim, mas se você mora em uma cidade mais bem servida de serviços, como por exemplo São Paulo, BH, Curitiba, Goiânia, ou seja, cidades muito menores do que o Rio de Janeiro, mas que tem uma certa qualidade de serviços muito superior. Seriam cidades mais globais, paradoxalmente, do que a sociedade do Rio de Janeiro, que é uma sociedade ainda muito vinculada ao consumo. Talvez seja um pouco da sua herança aristocrática, talvez, não sei. Legal? Então é basicamente isso que eu enxergo nas principais dicotomias dos diferentes Brasis no Brasil, e eu acho que qualquer candidatura da terceira via para ser forte tem que ser forte simultaneamente nessas duas sociedades. A sociedade comercial está abandonando cada vez mais a candidatura do Bolsonaro, mas a sociedade de consumo ainda é muito forte no Bolsonaro. E aquela galera dessa sociedade que não vai votar no Bolsonaro ainda pode muito facilmente migrar para o Lula. Precisa de uma candidatura que tire o apoio do Bolsonaro e que não deixa o Lula crescer tanto também nessa sociedade. Beleza? Isso aqui foi só uma explanação melhor sobre essas diferentes sociedades aqui no Brasil. Qualquer coisa, comenta aí embaixo. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e é isso aí.